Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia como discípulos do Senhor para aprender o Evangelho do Reino de Deus, para nos posicionar em fé e tomar posse de todas as bênçãos, de todas as maravilhas a qual o Senhor conquistou para mim e para você, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer, mas em mim vocês são mais do que vencedores. Tudo é possível para aquele que crê, e nós somos discípulos, nós reconhecemos que há um reino, há um rei, a qual reina e governa sobre tudo e sobre todas as coisas, a qual nos constitui os reis e sacerdotes. Então, amados, você é importante, você que crê que Jesus é rei, você é discípulo do Senhor, sabendo que Ele é o caminho, como eu ministrei aqui no último vídeo. Jesus, Ele está mostrando o caminho, a verdade e a vida, sinalizando a porta de entrada para o reino de Deus. Se você crê, fique conosco, porque vamos aprender e desfrutar desse evangelho maravilhoso, a qual é vitória para mim e para você, porque o Senhor disse, nós somos mais do que vencedores, amados, não derrotados. Não aceita esse rótulo e esse título. Eu quero compartilhar com vocês o evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12, diz o seguinte: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Pessoal, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está sinalizando a entrada do reino de Deus. E quando encontramos o caminho, temos que nos posicionar em fé. Fazer violência ao reino de Deus é crer na palavra, é crer no evangelho do reino de Deus, é crer nas bênçãos conquistadas para mim e para você como filho de Deus. Somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Se somos imagem e semelhança de Deus, não podemos aceitar um rótulo de destruídos, de pessoas frustradas, decepcionadas. Amém, pessoal? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele chama na realidade aquilo que não existe como se existisse. Então temos a mesma natureza. Deus é paz, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é provisão para o corpo, alma e espírito. No reino de Deus há provisão. Lembra como Jesus orou? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino. Então Jesus, ele é a entrada do reino de Deus para mim e para a vossa vida. Se você crê nisso, pessoal, temos que fazer força e violência, nos posicionar em fé, crendo na obra da cruz, a qual nos traz vitória, crendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, no reino de Deus, há provisão para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito, há prosperidade, há alegria, há paz, há alegria, há gozo. Amém, pessoal? Alegria mental, a saúde para a sua mente, para toda a área da sua vida. Então, pessoal, é tempo de se posicionar em fé, porque somente em fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se espera. Então, o Senhor já se manifestou, tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez por mim e por você, e agora nós tomamos posse pelo esforço, nos posicionando em fé e crendo e avançando de glória em glória, de vitória em vitória. Então o que eu vejo é um evangelho hoje sendo apresentado de uma forma tão barata, de uma forma tão chata, insuportável, insistente. Você tem que aceitar Jesus. Olha, quando Jesus chama os discípulos, Ele dá uma ordem totalmente ao contrária. O que vemos hoje são pessoas que não tiveram discernimento do reino de Deus, do que o reino de Deus é para mim e para a sua vida, porque as pessoas buscam outros caminhos. Eu vejo pessoas que às vezes começam no caminho do evangelho do reino de Deus e se perdem com coisas que são pagãs, com coisas que são apostasias, coisas que são hereges, porque não compreenderam o evangelho do reino de Deus. Então temos que ter discernimento, a nossa força é um posicionamento e crer naquilo que Jesus ensina. O que Jesus valida fica validado, o que Ele descarta está descartado, pessoal. Então aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 11 ao 15, o Evangelho de Lucas também no capítulo 9, do versículo 1 ao 5, Jesus chama os discípulos e fala, olha, vocês vão pregar o Evangelho do reino de Deus. Vocês vão bater a porta e ver se aquela casa é digna de receber ali a
palavra do evangelho do reino de Deus. Se aquela casa for digna, vocês deitam a paz, vocês deitam a provisão. Lembra como a arca da presença de Deus, a arca da aliança, ficou ali na casa de um servo do Senhor, e aquela casa ela foi abençoada durante 3 meses, porque é a presença de Deus. Quando os discípulos entravam naquela casa, vê se aquela casa é digna, e ali deita a tua paz, porque ali virá a provisão do reino de Deus, virá a paz, virá a alegria, aquela pessoa será próspera, corpo, alma, espírito. Então ali, veja se ali ela for digna, deita a paz, porque se ela não for digna, torne para vós a paz. Não fique insistindo. Não tem insistência no reino de Deus, tem aceitação. Ou você aceita ou você não aceita. Ou você crê ou você não crê. Ou você ama ou você odeia. Não existe essa insistência. Esse evangelho barato, insistente, que enche a paciência de qualquer um e ninguém aguenta ouvir, pessoal. Então, ali ele diz, se a casa for digna, receba. Se ela não for, sacode o pó da sandália e vai embora. Não fique insistindo. Não fique insistindo. Então, nós ganhamos as pessoas para o reino de Deus através do testemunho a qual damos, porque o testemunho ele fala mais do que 1000 palavras. É através da nossa fé, é através do rompimento, é através da provisão sobre nossa vida. Eu não estou falando de provisão financeira, porque isso é o que menos importa no reino de Deus, isso é uma consequência. Mas eu estou falando de uma vida saudável, de uma família abençoada, de um casamento abençoado, onde há alegria, onde há provisão, onde há saúde mental, principalmente nos dias de hoje, onde não há confusão, onde não há enganos, não há doutrina de demônios, mas sim os princípios do evangelho e do reino de Deus. Então, pessoal, é tempo de se levantar e falar do reino de Deus para quem quer. E Jesus ele pega pesado, em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele chega a dizer: não lance aos porcos as vossas pérolas. Não fique insistindo. Não fique insistindo de uma forma desagradável, chata, barata, como se o evangelho fosse algo barato que a pessoa tem que aceitar, e você fica socando na pessoa até que ela crê. Não, meu amado. Não é assim que funciona. O evangelho do reino de Deus é para aquele que crê, é para aquele que quer, é para aquele que se esforça. Aqueles que se esforçam e fazem violência, toma posse dele e é abençoado de uma forma poderosa. Por quê? Porque a nossa força, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. É um posicionamento, é uma força de crer, de permanecer crendo, de ficar posicionado e tomar posse das maravilhas do Senhor que Ele tem para mim e para a vossa vida. Lembra da parábola do campo aonde acha a pérola? Por isso que Jesus fala, não joga vossas pérolas aos porcos, porque a pérola encontrada é o tesouro maior, é o reino de Deus. Isso é o de mais importante para mim e para a sua vida, que quando o Espírito Santo nos direciona, porque somos guiados por Ele, encontramos essa pérola, encontramos o reino de Deus, nós nos esforçamos para ficar com ela e jamais lançamos elas aos porcos. Amém, pessoal? Que seja uma semana de reflexão, uma semana onde você se posiciona em fé e você começa a romper em fé e começar a viver as maravilhas do reino de Deus sobre todas as áreas da sua vida, porque no reino de Deus há provisão, há saúde, há discernimento, há sabedoria, há provisão, há proteção. O reino de Deus, ele é respaldo para a minha e para a vossa vida. Crê nisso, se posicione em fé, se esforce nisso, porque você é mais do que vencedor. Pessoal, graça e paz. Um ótimo domingo para vocês.